Olá novamente, pessoal, continuando aí com o nosso assunto conjuntos numéricos, tá? Vamos agora para a multiplicação de números inteiros, ainda com os nossos números inteiros, tá? O Z, ok? Conhecido pelo esse Z aí, é o nome do conjunto. Vamos lá. A multiplicação funciona como uma forma simplificada de uma adição quando os números são repetidos. Nós já vimos, tá? Quando nós adicionamos números repetidos, nós podemos simplificar por uma multiplicação, certo? Poderíamos analisar tal situação com o fato de estarmos ganhando repetidamente alguma quantidade, como por exemplo, ganhar um objeto por 30 vezes consecutivas, significa ganhar 30 objetos. E esta repetição pode ser indicada por um x aqui, que é o símbolo de multiplicação, certo? Desse jeito, pessoal, ó. Perceba, aqui, só para a gente ver aqui, ó, ganhou um objeto por 30 vezes consecutiva, ou seja, ganhou objeto mais uma, duas, mais uma. Aqui tem 30, tá? Números uns, ou seja, 30 vezes, está aqui a multiplicação, o símbolo x de multiplicação, 30 vezes uma, tá? Que dá, somando todos os uns que estamos vendo aqui, isso vai dar 30, tá? Unidades, né? 30 objetos, ok? 30 vezes 1 é 30, ou 1 vezes 30 também dá 30, lendo ao contrário, certo? Se trocarmos o número 1 pelo 2, ganhando 2 objetos 30 vezes, então obteremos aí 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, essa reticência aqui quer dizer que ainda tem ainda mais números aí, com um total de números 2 quanto? 30 vezes o número 2, tá? 30 vezes o número 2, e somar o número 2 30 vezes, tá? O 2, isso dá 60. 30 vezes 2. É mais conveniente fazer 2 vezes 30, né? Que dá 60, mas ambos os resultados é 60. Então, essa ideia de somar parcelas iguais, pessoal, resumidamente, podemos escrever como 30 vezes o 2 através de uma multiplicação, tá? Se trocarmos o 2 pelo oposto dele, pelo menos 2, olha só o que acontece. Obteremos, ó, você está somando agora números 2 negativos, ou seja, menos 2 mais menos 2 já dá menos 4, mais menos 2 dá menos 6. Aqui tem quantos números menos 2? Novamente, pela mesma ideia, tem 30 vezes o menos 2 sendo somado. Aí você soma menos 2, menos 2, menos 2, é como se você estivesse perdendo 2. Quantas vezes? 30 vezes. 30 vezes menos 2 você está perdendo, então você está perdendo um total de menos 60. Olha só, né? Por isso que 30 vezes um número negativo, né? Ele continua sendo aqui negativo, tá? Menos 60. Então vamos lá. 30 vezes o menos 2 é essa soma aqui, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 30 vezes, que dá menos 60. Nós estamos somando essa quantidade negativa, então é para vocês entenderem desse modo aí, certo? A multiplicação de um número por um número negativo, certo? Observamos que a multiplicação é um caso particular da adição, onde os valores são repetidos, né? Falamos isso ainda agora e estamos vendo aqui pelos exemplos. Para realizar a multiplicação de números inteiros, devemos obedecer a regra dos sinais, a regra de sinais, certo? Vamos lá ver essa regra dos sinais, a famosa, né? Então, aqui na multiplicação, olha, estamos multiplicando mais um vezes mais um, certo? Mais um vezes mais um. A regra dos sinais é que mais com mais dá mais, e 1 vezes 1 é 1, então 1 vezes 1 dá 1 e mais com mais é mais. Então dá mais 1 esse resultado. Aqui, mais com menos na multiplicação é menos.
E 1 vezes 1 é 1. Então, mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes mais 1. Regra dos sinais. Menos com mais é menos. 1 vezes 1 é 1. Então, está aqui o resultado. E, por fim, menos com menos dá mais. Tá? Pessoal, essa ideia do menos com menos dá mais, ela é muito parecida com o que nós já vimos no outro vídeo. Tá? Lembra que o sinal de menos, tá? Ele quer dizer o oposto do outro. Então, esse menos, esse primeiro menos aqui, o oposto desse outro menos é mais. Por isso que aqui dá mais. Menos, ou seja, o oposto do outro menos é mais. E 1 vezes 1 é 1. Então, o oposto do menos 1 é o mais 1. Certo? O oposto do mais 1 é o menos 1. Deu para entender? Aí aqui esse sinal, esse mais 1, não modifica esse menos 1. Por isso que continua sendo menos 1. O sinal de mais não modifica, tá? Na multiplicação, o outro sinal. O mais 1, né? O sinal de mais não modificou esse menos 1. Por isso que continuou sendo menos 1. Esse mais 1 não modificou o sinal de mais 1. Por isso que continuou sendo mais 1 aqui. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí da regra dos sinais. Vamos para frente. Aqui, o resumo aí da regra dos sinais. Com o uso das regras acima que nós acabamos de ver, podemos concluir que sinais dos números, aqui o resultado do produto. Os números, quando eles têm sinais iguais, se for negativo com negativo dá positivo, e se for positivo com positivo também dá positivo. Porque ambos têm os sinais iguais. Se ambos os números tiverem diferente, um positivo e um negativo, o resultado é negativo. Por isso que mais com menos é menos e menos com mais é menos, dá negativo. Certo? Deu para entender? Números numa multiplicação que tem o mesmo sinal, o resultado é positivo. Números numa multiplicação que tem sinais diferentes, o resultado é negativo. Certo? Vão entendendo essa regra aí, pessoal, para não se perder. Vamos lá. Propriedades da multiplicação dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, Z, é fechado para a multiplicação. Isto é, a multiplicação de dois números inteiros ainda é um número inteiro, tá? Então, é fechado. Isso quer dizer que se você escolher dois números inteiros, o resultado ainda vai ser um número inteiro. Ela é associativa? Sim. Se você multiplicar de forma associativa dois números quaisquer e multiplicar com o próximo, não importa como você vai associar, o resultado vai ser o mesmo. Então, ó, aqui A vezes B vezes C. Se você multiplicar o B vezes o C primeiro e o resultado multiplicar com A, é a mesma coisa se você multiplicar o A com o B primeiro e o resultado depois multiplicar com o C. Olha o número aí. Vamos lá. 2 vezes 7 dá 21. E 2 vezes 21, 42, certo? Agora aqui, 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7 dá também 42, né? 42. Acho que aqui eu falei 42. 2 vezes 7 é 21, vezes 2, 42. Né? E aqui 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7, 42. Ambos os resultados, não importa, ambas as operações por onde você faz a associatividade, o resultado é o mesmo, pessoal. Nós já vimos isso e vale também aqui para a multiplicação de números inteiros. Continuando aí, comutatividade. Então, na multiplicação, se você multiplicar A vezes B, é a mesma coisa que B vezes A, se trocar a ordem, né? É o mesmo resultado. Olha. 3 vezes 7 dá 21, assim como 7 vezes 3 também dá 21, não importa a ordem, ok? Elemento neutro. O elemento neutro é o 1, tá? Existe o 1, tá? Existe 1 nos números inteiros que multiplicado por um número Z qualquer do conjunto dos números inteiros proporciona ainda o próprio Z. Então, o elemento neutro na multiplicação de números inteiros é o 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número, ou seja, o número Z multiplicado por 1 é o próprio Z. Números aí, olha aqui, o 7, foi escolhido o 7. 7 vezes 1 é o próprio 7. Então, de fato, o elemento neutro é 1. Ok? Elemento inverso. Aqui
Na multiplicação de números inteiros existe o elemento inverso. Olha. Para todo inteiro, z, diferente de zero, tá? Existe um inverso de z, né? O inverso de z, z elevado a menos 1, existe um inverso z elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre z, certo? O z elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre z, tá? Em z tá o quê? Olha aí. Se você multiplicar um número com o seu inverso, vai dar 1, ok? Vai dar 1. Porque no lugar desse z elevado a menos 1, a gente viu aqui, olha, que é 1 sobre z, certo? Então, z vezes 1 dá z, e z dividido para z é o próprio 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, deu para entender? A multiplicação de um número pelo seu inverso é 1. Olha aí. 9 vezes o inverso de 9. É a mesma coisa que 9 vezes 1 sobre 9. Né? Aí você pega esse 9 aqui, você multiplica com esse 1 aqui. Vai ficar 9 vezes 1, que dá 9. E 9 dividido para 9, 1. Tá? Então, entendam. A multiplicação de um número com seu inverso é 1, sempre, tá? Se esse z não for 0, tá? Com 0 não tem sentido, ó, tem que ser diferente de 0, tá? Propriedade distributiva. Para todos os números a, b e c pertencentes aos inteiros, 3 números aí, certo? Vale a distributividade, ou seja, esse número a está sendo multiplicado por uma soma de b mais c. Então, é a mesma coisa que você pegar o número a e multiplicar pelo b, distribui a multiplicação, tá? O a vezes o b está aqui, a vezes b. Aí, esse sinal de mais tá aqui, ó, segue a seta, tá aqui. Agora, o a vezes o c, tá? Não sei se eu estou sujando a imagem demais, tá? O a vezes o c, tá aqui o a vezes o c, certo? Então, distribui a multiplicação do a vezes b mais c é multiplicar o a com o b, tá aqui. Aí depois mais o a com o c, tá aqui, certo? Tem aqui, ó. Aqui nós estamos organizando o 3 vezes 4 mais 5. É você multiplicar o 3 com o 4, está bem aqui. Depois mais o 3 com o 5, está aqui. Aí depois você faria esse resultado aí. 3 vezes 4 dá 12, mais, tá aqui o mais, 3 vezes 5 é 15. E essa soma aí dá quanto? 27, certo? Vamos lá. Notações. Sejam os números A, B. Agora nós estamos falando da divisão de números inteiros. Eita, que esse vídeo vai ficar longo, pessoal. Já tá longo, não? Sejam os números A, B, Q e R em Z, então escrevemos a divisão da seguinte forma. Olha, nós podemos escrever a divisão, tá? Do A pelo B, A dividido para B é igual a um quociente Q e deixa resto R. Você pode escrever assim também, o A dividido por... Olha os símbolos, pessoal, de divisão. Tem esse, tem aqui o algoritmo da divisão desse jeito, tá? A dividido para B é igual a o quociente mais o resto, tá? Divisão euclidiana, não sei se já ouviram falar. Desse jeito aqui também, olha aqui os dois pontinhos aqui, A dividido para B é igual a Q mais o resto. E o A dividido para B desse jeito aqui também, certo? Então aí tá as formas da gente representar a divisão, tá? Em que A é o dividendo, B é o divisor, ele vai dividir o dividendo. Q é o quociente, ou seja, o resultado da divisão. E R é o resto da divisão, certo? Quando R é igual a 0, a divisão é exata, certo? Quando R for igual a 0. Assim, vamos ver os casos em que as divisões são exatas, tá? A dividido para B é igual a Q, porque o Q vezes o B dá o A, tá? Se você pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, dá o dividendo. Exemplo. 40 dividido para 5 dá 8. Por quê? Porque 5 vezes 8 é 40.
Essa é a explicação. Se você pegar aqui o quociente, multiplicar pelo divisor, dá o dividendo. As operações inversas. Isso daqui, na verdade, é prova real, né? A gente diz que é a prova real, lá do tempo da professora Raimundinha, né? Ela falava, bora tirar a prova real da divisão para ver se a divisão está exata. É só você multiplicar o resultado com o divisor que dá o dividendo. Estão lembrados? Tá aqui, olha. 36 dividido para 9 é 4, pois o 9 vezes o 4 dá 36, certo? Vamos aplicar esses conhecimentos para estudar a divisão exata de números inteiros. Veja o cálculo. Tá aqui. Menos 20 dividido para mais 5. Menos 20 dividido para mais 5 dá um resultado do quociente Q. Certo? Isso quer dizer que se você multiplicar o 5 com o Q, 5 vezes Q, dá menos 20. Né? Foi isso que nós vimos agora no slide anterior. Nós multiplicamos o resultado, que é o quociente, pelo divisor. Tá aqui o 5 vezes o Q e deu menos 20. Aí, esse Q só pode ser quem? O menos 4. Faz a regra dos sinais. Menos com mais dá menos. Está aqui o sinal de menos. E 4 vezes 5 dá 20. Então, de fato, o Q é menos 4. Você poderia também pegar, né, dividir aqui e perceber que ia dar o 4, só que negativo, tá? Porque a regra dos sinais também vale para a divisão, pessoal. Olha, menos com mais, isso ia dar menos. Aí agora divide normalmente, 20 dividido para 5 dá 4. As regras dos sinais servem tanto para a multiplicação quanto para a divisão, certo? Logo, menos 20 dividido para mais 5 é igual a menos 4, pela regra dos sinais e pelo efetivo valor, tá, da divisão. Considerando os exemplos dados, concluímos que, para efetuar a divisão exata de um número inteiro por outro número inteiro, diferente de zero, dividimos o módulo do dividendo pelo módulo do divisor. Quando o dividendo e o divisor têm o mesmo sinal, o quociente é um número inteiro positivo. A regra dos sinais, nós estamos lendo a regra dos sinais, né? Quando o divisor e o dividendo têm o mesmo sinal, então o resultado é positivo, porque menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Por isso, positivo. E quando o dividendo e o divisor têm sinais diferentes, o quociente é um valor negativo. Está dizendo que quando você divide um número positivo para um negativo, dá negativo. Tá? Ou seja, sinais diferentes, o resultado é negativo, porque a regra dos sinais também se aplica na divisão de números inteiros. Ok? Aqui. A divisão nem sempre pode ser realizada no conjunto dos números inteiros, então ela não é fechada, tá? A divisão não é fechada no conjunto dos números inteiros. Por isso eu já estou dizendo aqui, era para estar escrito aqui, não tá? Então, a divisão não é fechada. Não tem a propriedade do fechamento. Por exemplo, 7 dividido para menos 2 ou 19 dividido para menos 5. São divisões que não podem ser realizadas aqui no conjunto dos números inteiros, porque o resultado não cai dentro do conjunto dos números inteiros. Dá uma fração. Tá? Dá uma fração não exata aí nos inteiros, pois o resultado não é um número inteiro, já é um número racional que nós vamos ver lá para frente, tá? Então, no conjunto dos números inteiros, a divisão ela não é também comutativa, tá? Ela não é comutativa. Se você trocar a ordem da divisão, não dá o mesmo resultado, tá? Para vários exemplos. Ela não é associativa e não tem propriedade da existência do elemento neutro. Certo, pessoal? Então, você viu que a divisão aí, ela tem várias características aí que não se aplicam, determinadas propriedades que se aplicaram nas propriedades da multiplicação. Então, ela não é comutativa, não é associativa e não tem a propriedade de existência de um elemento neutro, certo? Na divisão. Ok? Aqui não existe divisão por zero, tá? Se você tem um número e vai dividir por zero, isso aqui não existe, ok?
Eu nem lembro se é assim o não existe ou ele é ao contrário, pessoal. Não estou lembrando, mas é um desses símbolos aí. Exemplo, o menos 15 dividido para 0 não tem significado, pois não existe um número inteiro cujo produto por 0 seja igual a menos 15, tá? Ele está querendo dizer aí que se você pega o menos 15, divide para 0, isso vai dar um número inteiro, não é isso? Seria. Aí, se você pega o número inteiro e multiplica por 0, tem como dar 15? Não, não existe um número que multiplicado por 0 dá 15. Pelo menos nós não sabemos, é uma determinação, certo? Então é isso, não podemos dividir qualquer número por 0. 0 dividido por qualquer número, agora o 0 pode ser dividido por qualquer número, tá? 0 dividido por qualquer número inteiro, seja diferente de 0, tá? É 0, pois o produto de qualquer número inteiro por 0 é igual a 0. Ele está querendo dizer aí, pessoal, que o 0 sim você pode dividir para qualquer número. Por exemplo, se dividido 0 para 10, para menos 10, isso dá 0. Porque aqui sim a propriedade inversa dá. Ó, se você multiplicar o 0 pelo 10, vai dar esse 0 aqui, certo? Então, dividir 0 por qualquer número dá, desde que esse número seja diferente de 0, tá? Porque não existe essa divisão 0 dividido para 0, tá? Isso daqui é divisão, 0 dividido para 0, isso dá uma indeterminação, tá, pessoal? 0 dividido para mais 6 é 0, e 0 dividido para menos 1 também é 0, ok? Então tá aí, pessoal, as ideias e as características da divisão, ok? Espero que vocês tenham entendido a operação de multiplicação e divisão. Até mais, pessoal!